Em Lucas capítulo 17 é onde nós encontramos uma espécie de tratado de Jesus sobre o perdão. Ali a gente tem muitos detalhes que são muito relevantes para a gente compreender o que significa de fato e como viver o perdão. A primeira coisa que a gente encontra dita ali é a importância do perdão. Não somente para a comunidade dos discípulos, porque primeiramente o ensino de Jesus é dirigido ali aos discípulos, mas especialmente para um mundo onde a gente sabe que é um mundo cheio de escândalos, de tropeços, de ofensas. E aí o Senhor Jesus fala ali que é inevitável que venham, que aconteçam escândalos. E aí ele aponta aqui então para a realidade dessa existência. E isso, aplicando para nosso contexto do dia a dia, você pensa o quanto é fácil você ofender alguém mesmo sem ter feito absolutamente nada. Então a gente não precisa ir muito longe. As pessoas se ofendem só pelo fato da gente existir. E o contrário também é verdadeiro. A gente se ofende muitas vezes com as pessoas só pelo fato delas existirem. Você nem conhece a pessoa, nunca falou com ela, e você às vezes tem uma impressão acerca da pessoa, e aquilo já causa uma separação entre você e ela. Você se ofende, você se escandaliza com a pessoa, sem mesmo ter tido a oportunidade sequer de conhecê-la. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Você não precisa fazer muita coisa para que alguém se ofenda, e também as pessoas não precisam fazer muita coisa para que você se sinta ofendido por elas. Essa é a realidade importante, porque isso vai ressaltar ainda mais a importância do perdão, descrito por Jesus aos seus discípulos, na palavra de Deus. E aí, diante dessa realidade, da impossibilidade de que não aconteçam esses escândalos, Jesus chama atenção para um outro fato, que não é porque é inevitável que venham os escândalos que a gente deve considerar isso como normal. E aí ele diz, no verso seguinte, que seria melhor se essa pessoa que causa escândalo amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e lançasse ao mar do que fazer tropeçar a um dos pequeninos. Com isso ele está mostrando para a gente exatamente o que eu mencionei. Não é porque inevitavelmente os escândalos acontecem que nós devemos banalizar essa realidade, considerar como normal. A pessoa se ofende à toa, fulano se irrita à toa, se magoa à toa. Não. A nossa atitude em relação diante dessa realidade, Jesus vai apontar para ela, dizendo que deve ser o seguinte, é perdoar. Por isso ele traça o segundo elemento importantíssimo acerca do perdão, que é o cuidado. É o modo de cuidar uns dos outros, é o perdão. E esse modo de cuidar ele está especialmente envolvido na relação dos discípulos. Deve estar os discípulos de Jesus. Então por isso ele aponta para que, diante dessa realidade tão fácil ofender e ser ofendido, o antídoto e o modo de agir deve ser o do perdão, sempre. E a gente entende isso quando a gente vê outras passagens, por exemplo, de Mateus 18, em que Pedro pergunta a Jesus se ele deveria perdoar até 7 vezes seu irmão. E aí Jesus diz para ele que não até 7, mas até 70 vezes 7. E o que isso nos diz? Nos diz que o perdão não é um ato, propriamente. É um estilo de vida. É uma maneira de viver, de existir, como discípulo de Jesus. E isso reflete o perdão de Deus que nós recebemos. O tamanho da nossa dívida era impagável. E nós devemos refletir isso de maneira a perdoar com abundância. Esse é o ponto daquilo que Jesus ensina sobre perdoar 70 vezes 7. Porque imagine o seguinte, se uma pessoa te ofende uma vez no dia, você até pode estar disposto piedosamente a perdoar essa pessoa. Agora, se ela vem pela segunda vez, eu tenho certeza que você já vai levantar alguma desconfiança. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez, talvez você já se convenceu que essa pessoa nunca se arrependeu e ela continua pecando contra você. E aí, diante dessa realidade, Jesus diz que, em primeiro lugar, sim, se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. E aí só que ele estende isso, dizendo o seguinte, se por 7 vezes no dia ele vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O que isso nos mostra? Que nós temos uma facilidade de desconfiar sobre o arrependimento sincero e genuíno das pessoas. Só que Jesus está apontando para o fato de que nós não devemos também depender disso exclusivamente. Porque nem sempre nós vamos ver o fruto do arrependimento na vida da pessoa. E ainda assim devemos ser pacientes e abundantes em perdão. Por isso 70 vezes 7 é que é o ideal. E não é para ser contado, é para ser liberado de maneira abundante, frequente, constante. Por isso eu disse que o perdão é um estilo de vida do cristão. Mas tem ainda uma outra
Uma outra característica acerca do perdão é dito por Jesus ali em Lucas capítulo 17, que é muito comum a gente pensar que é uma questão de muita fé, porque diante disso, perdoar tantas vezes assim alguém que nos ofende, parece realmente algo que demanda fé. E interessantemente os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, na verdade um pedido para Jesus, né? Dizendo assim: Senhor, aumenta-nos a fé. E aí Jesus vai dar uma resposta interessante dizendo que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e aqui a gente pode entender que ele estava presumindo que nem fé como um grão de mostarda eles tinham. Mas se vocês tivessem, ou se vocês tiverem, vocês vão dizer a esta moreira: arranca-te e transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. E aí isso nos diz que perdoar não é uma questão de muita fé. Esse é o ponto aqui elucidado por Jesus aos seus discípulos e para nós também. Perdoar não tem a ver com você ter uma grande fé a ponto de transplantar, seja uma moreira ou montanhas, mas tem a ver com o exercício dela. E aí ele vai ilustrar isso de maneira muito interessante também através de uma parábola. E nessa parábola, é claro, a gente percebe que, obviamente, aquele servo que foi enviado pelo seu senhor para a lavoura, depois de um dia difícil de trabalho, árduo, ele volta lá para a casa do seu senhor e ainda assim ele tem que obedecer às ordens dizendo: olha, primeiro você vai preparar comida, você vai se vestir, prepara comida, serve a mesa, espera eu comer, acabar de comer, enquanto ele está lá morrendo de fome, né, aguardando o seu senhor comer a comida que ele mesmo preparou, sentindo o cheiro da comida, e depois ele diz assim: depois você vai e você pode também comer. Depois que ele fez tudo o que era mandado, e aí Jesus encerra dizendo exatamente isso. Da mesma maneira, vocês, não pensem que vocês vão ter que receber agradecimento, não pensem que vocês vão estar fazendo grande coisa, como se vocês tivessem adquirido um direito sobre a vida da outra pessoa quando vocês perdoam. Vocês não estão fazendo nada mais daquilo que vos foi ordenado. E aí Jesus encerra a parábola dizendo, da mesma maneira, aplicando: assim também vocês, depois de terem feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Portanto, ele conclui dizendo que o perdão é uma questão de obrigação, é uma questão principalmente de obediência do cristão. Por mais que você não sinta, por mais que você ache ou você julgue que o seu irmão não arrependeu, a pessoa não se arrependeu, e você deve liberar perdão. Esse é o ponto aqui por Jesus levantado. E essa é a importância do perdão. É sempre perdoar. É nunca achar que você ganha um direito sobre a vida da pessoa, mas sempre liberar esse perdão, porque você entende que muito mais perdoado você foi do que o perdão que você precisa liberar para o seu irmão. E perdoar significa exatamente isso: liberar, deixar ir, considerar que uma dívida foi quitada, ou nem sequer considerar que essa dívida existe mais. Por isso é uma questão de mentalidade e estilo de vida, de alguém que entende a sua condição, sua própria condição diante de Deus como perdoado, uma dívida impagável, e agora eu vivo dessa maneira e por isso eu libero o perdão com abundância, com frequência, e faço disso um estilo de vida, para que eu possa cuidar dessa comunidade de Jesus, não deixando que as raízes de amargura elas se instalem na comunidade dele, na igreja dele, e também não se instalem no meu próprio coração por causa do ressentimento, da mágoa. Essa é a maneira que Jesus determinou para os seus discípulos cuidarem uns dos outros através do perdão. E essa é a importância do perdão. É por isso que eu devo perdoar, porque é uma questão de obediência, acima de qualquer coisa. Exortai-vos, o Evangelho para toda a vida.